Boa noite a todos, é com muita alegria que estamos Boa noite. iniciando mais um Evangelho online do Centro Espírita Esperança e Fé. Eu sou a Tânia e todas as segundas-feiras nós estamos aqui para o nosso Evangelho, né? Esse Evangelho que nos sustenta, que nos conforta, que nos mostra o caminho, ele é o roteiro, né? Ele é o manual do Criador para nós, né? Mostrando ali, né? O que a gente deve fazer, né? Jesus trouxe esse manual, Kardec codificou esse manual aí, que para a gente poder segui-lo, né? E não é fácil. Cada dia a gente está aí aprendendo um pouquinho mais, né? E como é de costume, nós sempre iniciamos o nosso evangelho, né, meus amigos, com uma leitura de sensibilização, feita pela nossa amiga Solange. Solange, seja bem-vinda, querida. Boa noite a todos. Boa Muito obrigada, Tânia. noite. Tudo em Deus. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Jesus. João capítulo 5, versículo 30. Constitui ótimo exercício contra a vaidade pessoal a meditação nos fatores transcendentes que regem os mínimos fenômenos da vida. O homem nada pode sem Deus. Todos temos visto personalidades que surgem dominadoras no palco terrestre, afirmando-se poderosas sem o amparo do Altíssimo. Entretanto, a única realização que conseguem efetivamente é a dilatação. Ilusória pelo sopro do mundo, esvaziando-se aos primeiros contatos com as verdades divinas. Quando aparecem temíveis, esses gigantes de vento espalham ruínas materiais e aflições de espírito. Todavia, o mesmo mundo que lhes confere pedestal projeta-os no abismo do desprezo comum. A mesma multidão que os assopra incumbe-se de repô-los no lugar que lhes compete. Os discípulos sinceros não ignoram que todas as suas possibilidades procedem do Pai. Amigo e sábio, que as oportunidades de edificação na terra, com a excelência das paisagens, recursos de cada dia e bênçãos dos seres amados, vieram de Deus, que os convida pelo espírito de serviço a ministérios mais santos. Agirão desse modo, amando sempre, aproveitando para o bem e esclarecendo para a verdade, retificando caminhos e acendendo novas luzes, porque seus corações reconhecem que nada poderão fazer de si próprios e honrarão o Pai, entrando em santa cooperação nas suas obras. Livro Caminho, Verdade e Vida, lição 101, Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Mensagem bonita, né, amiga? Profunda. Muito obrigada, Solange. Nada, eu que agradeço. E agora nós vamos convidar a nossa amiga, né, que estava meio sumidinha. Graças a Deus hoje deu certo, mas ela está num trabalho. Eu falo assim que é um dos trabalhos mais gratificantes que Deus nos dá, que é cuidar do nosso próximo, né? É uma tarefa ali, principalmente, né, quando é os nossos pais, né? Eu me emociono. Seja bem-vinda, Iraídes. É com muita alegria que nós te recebemos aqui, amiga. Estávamos com saudade. Obrigada, igualmente. Boa noite a todos. E vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, né? Agradecer essa oportunidade maravilhosa, esses momentos sublimes, né? O Mestre nos disse: quando um ou mais estão reunidos em meu nome, aí eu estarei. Mestre amado Jesus, é com grandes emoções que nesse instante, junto aos irmãos queridos, encarnados e desencarnados, perto ou longe, estamos aqui, Senhor, em seu nome, para banquetear as suas palavras no Santo Evangelho, reviver os momentos dos quais tu já nos ensinastes há mais de 2000 anos
e estarei convosco até o final dos tempos. Amado Jesus, nada podemos pedir, pois tudo temos. Só temos a agradecer, a louvar, a glorificar a Deus nosso Pai e a Ti, Jesus, pela imensa luz que está sempre ao nosso dispor, nos mostrando o caminho, nos intuindo melhor, nos sustentando, né, nessa jornada. Senhor Jesus, te rogamos apenas pelos nossos irmãos, aqueles que estão em penúria, aqueles que estão em desalento, em confusão espiritual, confusão material, que possam eles, Senhor, os mais esquecidos, os menos favorecidos, ser atendidos na sua infinita bondade. Sabemos que há muitos lugares onde há pranto e ranger de dentes. Olhai por nossos irmãos queridos, que chegue até eles as nossas melhores vibrações, de ânimo, de força e de coragem, para dias melhores. Com essa espiritualidade, amigas de Jesus, essa pleite de bondosos anjos que trabalham em seu nome na face da terra. Muito obrigada, Jesus. Que assim seja. E assim será, né, minha amiga? Muito obrigada. E agora nós vamos convidar a nossa amiga Odília. Odília, seja bem-vinda, Odília. Obrigada, Tânia. Boa noite a todos. Parábola do festim das bodas. Era crença comum aos judeus de então que a nação deles tinha de alcançar supremacia sobre todas as outras. Deus, com efeito, não prometera a Abraão que sua posteridade cobriria toda a terra, como sempre, porém, atendendo-se à forma, sem atentarem ao fundo, eles acreditavam tratar-se de uma dominação afetiva e material. Antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas. Se alguns homens superiores ao vulgo conceberam a ideia da unidade de Deus, essa ideia permaneceu no estado de sistema pessoal. Em parte nenhuma foi aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados que ocultavam seus conhecimentos sob um véu de mistério impenetrável para as massas populares. Os hebreus foram os primeiros a praticar publicamente o monoteísmo. É a eles que Deus transmite a sua lei, primeiramente por via de Moisés, depois por intermédio de Jesus. Foi daquele pequenino foco que partiu a luz destinada para espargir-se pelo mundo inteiro, a triunfar do paganismo e a dar a Abraão a posteridade espiritual, tão numerosa quanto as estrelas do firmamento, entretanto abandonando de todo a idolatria. Os judeus desprezaram a lei moral para se aferrarem ao mais fácil, a prática do culto exterior. O mal chegara ao cúmulo. A nação, além de escravizada, era esfacelada pelas facções e dividida pelas seitas. A incredulidade atingira mesmo o santuário. Foi então que apareceu Jesus, enviado para os chamar à observância da lei e para lhes rasgar os horizontes novos da vida futura. Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Capítulo 18. Muito bem. Obrigada, Odília. Eu que agradeço, Tânia. Vamos lá. Retornando, né? Então, como vocês viram na leitura inicial, hoje nós vamos ver a parábola Festim das Bodas.
É uma parábola, assim, que a gente tem que analisar ela bem direitinho. Eu considero ela como uma das maiores parábolas ditas por Jesus, né? Mas antes de iniciarmos, eu sempre gosto de fazer, né, aquela localização de quando foi que Jesus fez essa parábola, né? Onde foi que ele proferiu. Então, agora, eu vou projetar, eu não vejo mais vocês, né? Só vocês que vão me ver. Então, qualquer coisa, só me chamar. Vamos lá. Não, é o outro. Esse daqui. Então, festim de bodas. Das bodas, né? Bodas seria uma festa, um casamento, né? Então, vamos ver lá. Como eu estava dizendo, essa parábola, ela está em Mateus, ela está em Marcos e ela está em Lucas. Mas nós vamos estar trabalhando com o escrito do nosso evangelista Mateus, né? Olha que lindo esse festim aí das bodas, né? Para a gente refletir um pouquinho. Muito bonito, todo mundo coloca a sua melhor roupa, né? Para ir sempre. Então, vamos lá. Eu disse que, em relação à localização, né, de quando foi dita essa parábola, e eu sempre procuro muito em Amélia Rodrigues. Em Amélia Rodrigues, porque Amélia Rodrigues nos traz uma dissertação sobre Jesus muito fiel, né, ali aos tempos de Jesus. E Amélia Rodrigues não faz nenhum comentário dessa parábola. Eu achei ali no Rodolfo Caligares, Parábolas Evangélicas, ele diz o seguinte, que tendo ido ao templo de Jerusalém, onde foi erguido pelos príncipes dos sacerdotes e pelos fariseus. Então, Jesus tinha ido ao templo de Jerusalém. E ali, né, conversando com os príncipes e sacerdotes. Aí eu comecei a analisar. A passagem que a gente tem, eu, mais especificamente, talvez vocês até tenham outros conhecimentos, a passagem de Jesus está conversando com o sacerdote seria quando ele é criança, mas quando Jesus ali, né, quando tinha 12 anos, Jesus não contou parábolas. O Haroldo Dutra Dias, em uma das suas apresentações, ele também diz que Jesus, conversando com os fariseus, os doutores da lei saduceus. Aí eu falei assim, tá aí, mais ou menos, né? Jesus estava conversando. Quando ele contou, ou seja, com os doutores, ou seja, com o pessoal, né? Com o povo, ele estava aí. Aí eu peguei, fui mais além. Eu perguntei para a Iá, o que é que ela nos diria sobre essa passagem, né? Essa parábola. Ela nos diz o seguinte, Iá é inteligência artificial, tá, meus amigos? Que Jesus estava em Jerusalém, bateu com os dois, durante a última semana de sua vida, quando contou a parábola do festim das bodas. Esta parábola foi proferida após líderes religiosos questionarem a sua autoridade. Então, a gente vê, aprendemos com Kardec, que a gente sempre tem que procurar várias fontes. Então, bateu em Jerusalém e bateu ali proferida aos líderes religiosos. Mas aí eu fiquei aqui, né, matutando, última semana da vida de Jesus. Isso é só para trazer uma pulguinha, né? Colocar aí atrás da orelha, para a gente poder, assim, ter essa curiosidade de conhecer um pouquinho mais, de pesquisar, tá? E se alguém conseguir mais alguma coisa, nos conte para a gente poder saber as fontes.
essas passagens aqui, tanto do Rodolfo como do Haroldo, tem ali fariseus e saduceus. Vamos recordar um pouquinho quem são os fariseus. Os fariseus é um grupo judaico, uma seita que surgiu no século II a.C., se destacava pela rigorosa observância da lei mosaica, da lei de Moisés, pelas suas interpretações detalhadas, pelas crenças em uma vida após a morte e pelo seu grande impacto na sociedade judaica da época. Então, esses eram os fariseus. Os saduceus também eram judeus, é uma seita judaica, influente e conservadora, predominantemente composta por sacerdotes e membros da elite política e social da época. Eles eram conhecidos por sua adesão à lei escrita do Torá e por sua rejeição de tradições orais, doutrinas sobre ressurreição, anjos e espíritos. Então, eles não aceitavam, né, qualquer coisa passada oralmente sobre a ressurreição, anjos e espíritos. Então, para os saduceus, não existia isso. E aí, sobre o nosso tema, que está no Evangelho, no capítulo 18, muitos os chamados e poucos escolhidos, Kardec vem nos falar um pouquinho antes de comentar sobre a parábola. Ele nos diz o seguinte: o incrédulo sorri a esta parábola, que parece de pueril ingenuidade, por não compreender que possa opor tanta dificuldade para assistir a um festim, e ainda menos que convidados levem a resistência a ponto de massacrarem os enviados do dono da casa. Olha só o que Kardec nos fala. Então, quem não acredita na vida maior, né? Não acredita em Jesus, não acredita em nada, vai falar que isso daqui é a história da carochinha. E Kardec continua, meus amigos. Ele vai falar agora um pouquinho das parábolas também. As parábolas, diz ele, o incrédulo, são, sem dúvida, imagens, mas ainda assim, mister se torna que não ultrapassem os limites do verossímil. Outro tanto pode ser dito de todas as alegorias, das mais engenhosas fábulas, se não forem retirados os respectivos envoltórios para ser achado o sentido oculto. Então, Jesus nos diz, Kardec nos diz que nós temos que tirar todas essas alegorias, analisar detalhadamente, para a gente achar o sentido do que não só esta parábola nos diz, mas todas que Jesus nos contou. Jesus compunha suas parábolas, né, com os hábitos mais vulgares da vida e as adaptava aos costumes e ao caráter do povo a quem falava. A maioria delas tinha por objeto fazer penetrar nas massas populares a ideia da vida espiritual, parecendo muitas ininteligíveis quanto ao sentido, apenas por não se colocarem nesse ponto de vista os que as interpretam. Então, olha só, né? Então, o objetivo era trazer a ideia da vida espiritual, falar a todas as pessoas, inclusive, né? A massa mais popular, os mais simples, os mais humildes, né? Que, ao dizer, né, as parábolas, elas são difíceis.
Então, Jesus, aquele sentido que Jesus queria trazer de um assunto, ele utilizava, então, das parábolas para que assim fossem mais fáceis. Mas vamos lá, né? Vamos ver como que está a nossa interpretação da parábola. Vamos conhecer a parábola. Falando ainda por parábolas, disse-lhe Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram-se a ir. O rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu melhor jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois deles haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas o que para eles foram chamados não eram dignos dele. Ide, pois, às encruzilhadas e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos, então, saíram pelas ruas e trouxeram todos que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver o que estavam à mesa, e dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés, e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. Mateus, capítulo 22, versículo de 1 a 14. Então, nós vemos, meus amigos, como eu disse no início, é uma parábola longa, cheia de significados, em que a gente precisa ir parte por parte para a gente poder entender, né? Porque, olha, nós vimos, foram convidadas pessoas. A maioria não foi. Aí tornou o dono da festa, mandou, né? Seus servos. Os servos foram mortos. Aí depois mandou outros servos. E esses, né, encontrando bons e maus, trouxeram para a sala de bodas. E ali tinha um, coitado, que não tinha túnica nupcial, não tinha a melhor roupa para ir nessa festa. E aí aconteceu tudo isso. Então vamos entender, meus amigos, o que seja, item por item, o que tem a ver essa parábola para com
conosco, né? Então, vamos lá. Festim das bodas. O festim das bodas, meus amigos, ela simboliza o reino dos céus. Isto é, o estado de plenitude em que nós conseguimos chegar na nossa marcha ascensional, quer dizer, para cima, né? E essa marcha, ela é regida pela lei divina do progresso, que nós vamos caminhar rumo à luz imperecível, a nossa evolução. Agora, vocês compreendem o porquê da gente estar estudando as leis morais. É através, como nós já vimos no estudo, quem ainda não acompanhou o estudo, está lá no nosso canal, né? Esperança e Fé Connect, Esperanca, né? Sem ser cedilha, as leis morais que nós já vimos, porque nós temos que seguir a nossa vida, a nossa evolução, conforme a lei divina, a lei natural, né? E dentro das leis morais, ali nós temos a lei do progresso, de conservação e outras mais, né? E só isso é que vai nos ajudar na nossa evolução, né? O rumo à luz imperecível, que é o galgar que eu falo, o galgar da escada evolutiva espiritual, né? Então, vamos lá. O convite. O convite representa a oportunidade de se unir às leis divinas e ao amor de Deus. Olha que lindo. Na questão 614, lá no Livro dos Espíritos, o Kardec nos diz o seguinte: a lei natural e a lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. Ele só é infeliz quando dela se afasta. E a gente vê, se a gente não está ali estudando, lendo, ouvindo lives, participando de grupos de estudo, conhecendo essa doutrina, né, que é consoladora, que nos orienta, a gente vai ficando cada vez mais infelizes. Durante o momento que nós estamos passando, né, no nosso mundo aqui de expiações e provas, em que a gente vê que as provas estão apertando, né, cada vez mais, se a gente não tiver esse conhecimento, nós vamos ficando cada vez mais incrédulos, vamos assim dizer, né? Então, vamos prosseguir. O rei. O rei, aqui a gente vai considerar, né, Deus. Só que nós temos que lembrar que Deus é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus não tem a forma de um ser, ele é uma energia, né? E Jesus, o que é Jesus? O Filho. Quem é o Filho? Jesus. Então, olha só o que João nos fala. Eu achei lindo. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, quando Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para a propiação pelos nossos pecados, né? Os nossos erros ali do passado, né? Amados, se Deus assim nos amou,
também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus se nos amamos uns aos outros. Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Então, está lá em João, capítulo 4, do versículo 9 a 12. Olha só João falando. Ninguém jamais viu Deus. Deus é essa energia, né? Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeito o seu amor. Maravilhoso, né? Então, a gente vê aí, a hora que a gente começa a estudar, o tanto que a gente vai aprendendo, né? E agora, nós temos aqui núpcias. Aqui, essas núpcias, esse casamento, é muito profundo, esse simbolismo, né? Ele, vamos pensar assim, é uma parte psicológica, né? Nós temos aí Joana de Ângeles, né, na sua obra psicológica, nos leva a estudar um pouquinho sobre essa questão do ego, né? E a gente vai tentar aqui passar bem resumidamente o que seja. Então, o ego refere-se à parte da mente que lida com a realidade e busca o equilíbrio entre os impulsos internos, que é o nosso id, e as restrições externas, que é o nosso superego. É bem complexo, eu sei, mas aqui só para a gente ir acostumando com esses termos, né? Então, seria como o eu crístico, o Cristo que está em mim, né? E o homem com o Cristo e a alma de Deus, né? A gente procurando. É uma simbologia, viu, gente? Deus não tem alma, né? Então, precisa ficar bem explicadinho essa parte. Mas vamos voltar lá para a nossa parábola. Servos são todos aqueles que fazem fielmente a vontade de Deus, né? Então, na história da humanidade, nós temos vários, né, em vários pontos do nosso orbe terrestre, muitos servos ou homens de bem que se fizeram e ainda fazem, né, a vontade de Deus. Qual é essa vontade, né? Essa vontade é ajudar o nosso próximo, como nós vimos ali em João. Quando a gente ama o nosso próximo, nós estamos fazendo uma vontade. E aqui, essas obras, esses servos, tem desde do senhor João, da dona Maria, aquele mais humilde, que trabalham em vários pontos, ajudando o seu próximo. E os que a gente conhece, o Chico Xavier, a Madre Teresa de Calcutá, a Irmã Dulce, então todos esses, e nós também, dentro da nossa pequenez, nós também fazemos a vontade de Deus, tentamos, né? Que muitas vezes ainda a gente foge ali, né? Mas nós estamos aí. Então, todos nós, de uma certa forma, somos os servos. E os primeiros convidados? Aqui, os primeiros convidados, a gente pode entender como os hebreus, pois foram os primeiros a acreditar em um Deus único, né? Agora nós vamos ver aqueles que recusaram as bodas. Nós vimos ali que tinha aqueles que recusaram ir às bodas, né? Então, são esses espíritos ainda fortemente ligados à vida material, puramente material, né? É o dono do seu campo, da sua casa, do seu iate, dos seus negócios, que não tem tempo para assistir a uma reunião no centro espírita, para participar de um grupo de estudo. Então,
esses espíritos, essas pessoas, estão recusando as bodas que são oferecidas, né? E nós temos também a questão do banquete nupcial. O banquete nupcial, meus amigos, ele simboliza todos os recursos que Deus provê e oferece gratuitamente a todos nós, a todos os espíritos, né? Aqui entraria as iguarias materiais, que satisfazem e fortalecem o nosso corpo material, né? De forma mais profunda, e a parte espiritual, que mantém e vivificam o nosso espírito. Então, isso é o nosso banquete. O Evangelho, segundo o Espiritismo, é um banquete. A Bíblia mesmo, se pegarmos ali, quando a gente começa a compreender, é um banquete espiritual que é nos ofertado, né? Agora nós temos o rei encolerizado. Aqui a gente precisa entender uma coisa, que não bate muito nessa parte aqui, que Deus, se é soberanamente, que é uma dos atributos de Deus, soberanamente bom e justo, ou vice-versa, né? Não muda, Deus não ia ficar bravo, não ia mandar, né, ali no caso, matar aqueles que não quiseram participar. Porque Deus é essa energia, né? Ele não se encoleriza com as nossas mazelas, com a nossa pequenez, né? Essa energia que paira, Deus está dentro de nós, né? E essa energia toda quer que a gente evolua, caminhe para o alto, sempre para frente e para o alto, né? Depois nós temos a questão do incêndio. Então, no Antigo Testamento e ali no Novo, mais precisamente no Antigo, né? A gente encontra muito essa questão da alegoria de incêndio, de queimar, né? Que dá uma conotação, principalmente no Velho Testamento, né? Tem algumas partes assim, levam uma conotação mais rígida, mais forte, até levando um lado, vamos dizer assim, de castigo, mas por falta de interpretar corretamente. Mas a questão do incêndio, o fogo nos leva, né, à questão da purificação. E nesse sentido de purificação, a doutrina espírita nos esclarece que nós, através das nossas provas e expiações, nós vamos aperfeiçoando o nosso espírito, né? Vamos aprimorando de encarnação e encarnação. Nós sabemos que nós precisamos viver nos dois mundos, né? Tanto no mundo espiritual como no mundo material. Porque quando estamos no mundo espiritual, nós estamos tendo conhecimentos para que, quando reencarnamos aqui na Terra, possamos, né? A gente faz lá o nosso planejamento, eu vou ser bom, vou ajudar meu próximo. Então, a hora que a gente chega aqui, a gente tem que estar, né? Realizando isso, né? Deixando de lado o homem velho e colocando no lugar o homem novo, né? Mais consciente, pleno do seu papel como criador
da obra divina. Agora vamos para a túnica nupcial. Aí é a roupa, né? Tornar-se digno de trajá-la, né? Aqui entra aquele que conseguir desenvolver. Então, a túnica nupcial não é exterior, ela é interior. É aonde nós vamos desenvolver as nossas virtudes, entre elas a pureza, a mansuetude, a bondade, a caridade, a fraternidade, que caracteriza o verdadeiro cristão, o verdadeiro homem de bem, né? E a roupa de gala espiritual, né? Essa nossa roupagem interna, ela exige um grande esforço nosso. É um esforço pessoal, né? Para que a gente possa aprimorarmos, né, a nossa vestimenta, ter em nós a bondade, a pureza, a moralidade, a humildade, a disponibilidade para que a gente possa acolher as verdades espirituais, né? E, e sem essas qualidades, entre tantas outras, não é. A gente não consegue participar plenamente da festa nupcial, né? Então, aqui, como eu já disse, nós vamos que ter esse esforço especial. Para quê? Para despir do ódio, do orgulho, do egoísmo, da vaidade. É um trabalho, olha, desde quando a gente nasce ali, né? Que Deus ainda nos dá o esquecimento do passado, graças a Deus. Porque se a gente lembrasse tudo que a gente fez ao nosso próximo, a gente ia ficar triste, né? Porque a gente fez tanta coisa para com os que estão ao nosso redor. Então, a gente conseguindo fazer essa reforma íntima e tirando todas essas coisas, né, que a gente ainda não consegue, está promovendo o amor, a caridade, a fraternidade, né, que é a nossa vestimenta nupcial, mas que a gente vá desenvolvendo um pouquinho. Nós não podemos desistir. Nós temos que pôr em mente, hoje não deu, mas amanhã eu vou conseguir. Porque muitos, eu falo assim, por experiência que a gente tem do trabalho de evangelização infantil. Muitas pessoas fazem o curso de evangelização, ou mesmo participam de grupos de estudo dentro da casa espírita, e não vão para o trabalho, né? Então, nós temos que colocar em nossa vida, né? Ajustar o nosso espírito para receber os ensinamentos divinos e viver em harmonia com os ditames do Evangelho, do nosso querido Mestre Jesus, né? E Kardec nos diz o seguinte: não basta a ninguém ser convidado, não basta dizer cristão, nem sentar-se à mesa para tomar parte no banquete celestial. É preciso, antes de tudo, e sob condição expressa, estar revestido da túnica nupcial, isto é, ter puro coração e cumprir a lei segundo o Espírito. Então, olha que lindo. Se a gente conseguir tudo isso, meus amigos, a gente tá feito, né? Nós vamos participar desse banquete aí. Prosseguindo, opa, eu pulei aqui um, mas eu vou falar aqui.
a questão do silêncio. Nós vimos ali o silêncio do convidado, que ele estava sem a túnica, né? E o rei chegou e o abordou, né? E o convidado, ele ficou em silêncio, meus amigos. Olha, uma palavra-chave. Ele ficou em silêncio, e esse silêncio, né, é o silenciamento do nosso passado em prol do nosso bem. É o esquecimento que eu tinha ali já dito, né? Porque quando a gente vem para uma nova experiência reencarnatória, faz-se necessário esse silenciamento, esse esquecimento, né, do passado, né? Porque essa questão desse silenciamento, ele ganha apoio na expressão amarrai-lhe os pés e as mãos, que aqui significa a nossa reencarnação, né? E depois lançar as trevas exteriores e o ranger dos dentes. Isso daqui são as nossas torturas morais que nós vamos ter na erraticidade, porque não andei direito aqui, não ajudei meu próximo, não aceitei o meu próximo do jeito que ele era, a gente começa a se questionar, né? Bater ali, né? A questão, mas por que eu fiz isso? Por que eu deixei de fazer isso? E isso, na maioria das vezes, a gente leva esses sofrimentos para o plano espiritual quando desencarnamos, né? E muitas das vezes trazemos até para a nossa reencarnação. Mas isso não é castigo, não, meus amigos. Isto é um instrumento didático que a espiritualidade utiliza para o nosso aprimoramento espiritual. Então, meus amigos, nós somos chamados diariamente para esse banquete, né? Esse grande banquete, esse festim. Mas, na maioria das vezes, nós recusamos o trabalho no bem, pois ainda estamos muito ligados, né, à superficialidade dos valores materiais. E recusamos o convite, nos quais o convite é o trabalho do bem e do amor. Não precisa ser muita coisa. Nós podemos fazer esse trabalho dentro do nosso lar. A gente tendo a caridade moral, que é aquela de ouvir, enquanto um irmão nosso, um companheiro nosso, que está dentro do nosso lar, começa a falar. Muitas vezes fala até coisas que nos ofendem, mas se a gente mantém o silenciamento, né, daquele que estava sem a túnica, e começa a fazer esse trabalho todo, né, de amar, de perdoar, a gente vai conseguindo o nosso progresso espiritual, né? Então, o nosso progresso espiritual se dá quando empenhamos ativamente em fazer o bem. E no nosso processo de crescimento espiritual, cada esforço que fizermos ao escolher ser mais amáveis, pacíficos e caridosos, representa um passo rumo ao fortalecimento do nosso caráter e a nossa conexão com as verdades divinas. Assim, meus amigos, nós vamos entendendo melhor a questão do festim das bodas, né? Para finalizar, eu quero dizer que o festim das bodas nos lembra que a felicidade e a entrada neste festim
são consequências diretas do trabalho árduo e do empenho em cultivar virtudes que refletem a vontade divina em nossas vidas. Vamos guardar isso daqui, né? Esse trabalho árduo, em tentarmos sermos um pouquinho melhores, tentar subir os degrauzinhos da nossa escala, da nossa escada evolutiva. E eu quero deixar para vocês uma fala do Caibar Schutel, é difícil esse nome, né? Schutel, que o Caibar, para quem não se recorda, né? A nossa amiga Valdete até já fez um estudo dele aqui no nosso canal, em que ela traçou uma linha que Caibar era de Matão. Ele realizou a maioria dos seus trabalhos em Matão. E José Marques Garcia realizou também um grande trabalho em Franca. E Eurípides Barçanufo realizou um grande trabalho em Sacramento, em prol do irmão mais necessitado. Então, nós vemos que eles foram contemporâneos. Passaram, basicamente, as mesmas necessidades, as mesmas dificuldades. Então, a gente vê que a gente está sempre amparado. Por mais difícil que esteja a nossa caminhada, por mais obstáculos que tivermos, por mais choros tivermos, né? E muitas vezes nosso travesseiro, o nosso chuveiro, é o nosso companheiro ali que a gente desabafa, que a gente chora, tudo. Nós não estamos sozinhos. A espiritualidade amiga está nos amparando. E Caibar nos diz o seguinte: se a parábola das bodas não tivesse sido proferida para as eminências religiosas e científicas do tempo de Jesus, serviria perfeitamente para os dias de hoje, que repudiam e combatem o Espiritismo. Entretanto, o fato é que os incultos, os pequenos, os humildes de hoje, como os incultos e humildes de ontem, estão levando de vencida toda essa pleiade de sábios e portentosos, e mesmo sem letras, sem representação e sem veste, auxiliados pelos poderes do alto, estão concorrendo eficazmente para que as bodas sejam bem festejadas e concorridas. Caibar e Schutel, livro Parábolas e Ensinos de Jesus, primeira edição, 1928. Quase 100 anos, meus amigos. E atualíssimo essa fala desse nosso irmão. E que nós possamos, meus amigos, não só hoje, mas sempre, com a ajuda da espiritualidade maior, caminharmos para frente, para o alto e participar desse festim que somos convidados. Muito obrigada pela paciência de vocês de me ouvirem e que nós possamos, assim, todos nós, participarmos deste grande festim. Eu agradeço, Keila. Muito obrigada, gratidão a você. Odília, você levantou a mão? Queria falar alguma coisa? Não?
Eu ia mandar uma figurinha e errei. Muito obrigada, meu amigo. E que nós possamos, assim, né? Como eu disse no começo, é uma parábola, assim, bem para a gente estar refletindo, né? Porque ela em si, se a gente não for esmiuçando, a gente não entende. Que é assim a nossa vida, né? Vamos caminhando sempre para frente, para o alto, né? E o seu Adalto já está ali organizado para fazer a nossa oração. E a semana que vem, meus amigos, né? Vamos agora para a nossa pauta, né? Nossa pauta do mês. Nós teremos aqui conosco o Felipe Negrelli. Ele vai estar falando sobre obediência e resignação. Então, estão todos convidados aí, né? Então, vamos lá para a nossa finalização? Vamos agora entrar em sintonia, sentir esses bons amigos espirituais, nossos amigos espirituais familiares, a pleiade, né, de espíritos que são enviados para nos ajudar, a equipe do senhor José Marques Garcia, que nós possamos abrir a porta e deixar entrar em nosso lar. Que eles possam, neste momento, que estamos com o mesmo ideal, fazer a limpeza mental do nosso ambiente, frutificar as nossas águas, para que possam depositar em nossas águas do nosso lar, do nosso filtro, o remedinho que cada um necessita. Que possamos também receber o passe que cada um vem trazendo para nós. E que humildemente, meus amigos, possamos levar todas as benesses que recebemos no dia a dia para os nossos irmãos que perambulam pelas ruas nessas noites frias, para os que estão nos hospitais, para os que estão nos lares de idosos, para aquele nosso familiar que mais temos dificuldade para conviver com ele, que todos possam receber essa luz, essa paz, esse amor que eles nos trazem. Gratidão infinita a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre maior, e aos nossos amigos anônimos que estão nos amparando e nos assistindo. Seu Adalto? Sim. Nosso Pai, que estais em toda parte, santificado seja teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação, de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna, do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. E assim seja. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações.
Que assim seja. Muito obrigada, seu Adalto, obrigada, amigos que estão aqui na janelinha conosco, os que nos assistirão posteriormente, que todos possam receber essa paz, essa luz. Um beijo no coração de todos e até a próxima semana. Fiquem com Jesus.